Aqui é o tio Billy. Por que Billy? Porque eu sou bilionário. Você fez tudo certo. Estudou, tentou ser responsável, acorda cedo, trabalha o dia inteiro, paga suas contas. E mesmo assim, a sensação é sempre a mesma. O dinheiro entra e desaparece. O ano começa com esperança e termina com cansaço. E no fundo você começa a se perguntar se o problema é você. Mas não é. O problema é que te ensinaram a sobreviver no sistema, mas não a vencer dentro dele. Existe uma diferença enorme entre ser um bom trabalhador e ser alguém que constrói riqueza, e quase ninguém te explica isso. Desde pequeno, o plano que colocam na sua cabeça é simples. Estude. Arrume um emprego estável, trabalhe duro, seja promovido. Um dia você fica confortável. Parece lógico, mas tem um detalhe que muda tudo. Esse plano foi feito para manter a economia funcionando, não para te deixar rico. Trabalhadores movimentam o sistema. Investidores e donos de ativos acumulam riqueza. E se você só troca tempo por dinheiro, você está sempre começando do zero no mês seguinte. Você pode até ganhar mais com o tempo, mas sua vida financeira continua presa ao seu próximo salário. Isso não é liberdade, é dependência com salário melhor. Agora pensa comigo. Se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo seu padrão de vida se sustenta? A maioria das pessoas não dura alguns meses. Isso mostra uma coisa dura de aceitar. Você não tem patrimônio, você tem renda. E renda para quando você para. Patrimônio continua trabalhando mesmo quando você não trabalha. É essa virada de chave que separa quem vive pressionado de quem vive com tranquilidade. O sistema moderno é brilhante em uma coisa: fazer você aumentar seu padrão de vida na mesma velocidade que aumenta sua renda. Você ganha mais. Troca de celular. Troca de carro. Muda para um lugar mais caro. Aumenta gastos que viram normais. E sem perceber, você continua sem sobra. A sensação de progresso existe, mas a liberdade continua distante. Isso tem nome. Corrida dos ratos. Você corre, se esforça, sua vida parece maior por fora, mas financeiramente você continua na mesma roda. Agora vem a parte que ninguém gosta de ouvir. Riqueza não é construída com esforço físico. É construída com decisões financeiras repetidas por muitos anos. Trabalhar muito pode aumentar sua renda, mas só investir de forma consistente constrói patrimônio. E investir não é coisa de rico. Investir é o que faz alguém deixar de ser pobre para virar alguém com patrimônio. Só que isso exige pensar diferente da maioria. Enquanto a maioria pergunta se pode comprar, quem constrói riqueza pergunta se deveria comprar. Enquanto a maioria quer mostrar evolução por fora, quem enriquece constrói evolução invisível por dentro. Nos primeiros anos parece que nada está acontecendo, mas por baixo da superfície os ativos começam a se acumular, e ativos são sementes de dinheiro futuro. Existe outro erro silencioso que trava a vida financeira de quase todo mundo: viver no curto prazo emocional. Promoção vira motivo para aumentar padrão de vida. Bônus vira motivo para gastar. Dinheiro extra nunca vira investimento, sempre vira consumo. Só que riqueza mora no longo prazo, não na recompensa imediata. Quem constrói patrimônio aprende a adiar prazer. Não porque é mão de vaca, mas porque entende que cada real investido hoje é um trabalhador a mais trabalhando para ele no futuro. Dinheiro investido vira funcionário. Dinheiro gasto vira memória. E memórias são boas, mas não pagam boletos quando você quer parar de trabalhar. Agora junta tudo isso com o Brasil. Inflação constante e juros altos. Crises frequentes. Isso assusta quem não entende o jogo. Mas é exatamente isso que cria oportunidades para quem entende. Juros altos permitem ganhar renda investindo. Crises permitem comprar ativos baratos. Inflação faz empresas boas lucrarem mais ao longo do tempo. O caos que destrói desinformados constrói patrimônio de pacientes. Mas paciência é rara. E é por isso que riqueza também é rara. Talvez a maior virada mental seja essa. Você não vai enriquecer porque trabalha muito. Você enriquece quando o dinheiro que você acumulou começa a trabalhar mais do que você. No começo, você trabalha pelo dinheiro. Depois o dinheiro começa a trabalhar por você. E um dia, se você for consistente por tempo suficiente, o dinheiro trabalha mais do que você jamais conseguiria. Isso não acontece rápido, mas é exatamente por isso que funciona, porque quase ninguém aguenta o tempo necessário. Se você entendeu isso, sua vida financeira já começou a mudar. Porque agora você não está mais só tentando ganhar dinheiro, você está tentando construir máquinas que geram dinheiro.
E isso é outro jogo. Um jogo silencioso, sem aplausos no começo, sem validação social, mas que lá na frente compra o que todo mundo quer e quase ninguém consegue. Tempo livre, tranquilidade, escolha. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como dar os primeiros passos para sair da dependência total do salário e começar a construir sua primeira base de patrimônio, mesmo começando pequeno. Porque liberdade financeira não começa com milhões. Começa com a decisão de parar de viver só para o mês atual e começar a construir o futuro de forma intencional. Começa com decisões pequenas que parecem insignificantes hoje, mas que mudam completamente o seu destino financeiro ao longo dos anos. A maioria das pessoas acha que precisa ganhar muito para começar a investir. Esse é o primeiro erro. Você não enriquece quando sobra muito dinheiro. Você enriquece quando aprende a guardar e investir antes de gastar. Se você esperar o salário ideal, a condição perfeita, o momento certo, esse momento nunca chega. Sempre vai existir uma conta nova, um imprevisto, um desejo que parece urgente. Quem constrói patrimônio não espera sobrar. Ele decide quanto vai para o futuro antes de decidir quanto vai para o presente. Isso muda tudo, porque agora o investimento deixa de ser o que sobra e passa a ser prioridade. No começo parece pouco, parece que não faz diferença, mas não é o valor que transforma a sua vida, é o hábito. Hábito cria consistência. Consistência cria volume. Com o tempo, vira patrimônio. E patrimônio muda sua relação com o mundo. O segundo passo é entender que você não vai ficar rico acertando uma tacada genial. Isso é fantasia vendida para gerar clique. A vida real é construída em cima de decisões razoáveis repetidas muitas vezes. Você não precisa descobrir a próxima empresa que vai multiplicar por 10. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que investe todo mês em ativos produtivos por anos. Isso é chato. É repetitivo. Não rende história para contar no bar, mas constrói liberdade. Enquanto uns estão procurando a próxima oportunidade explosiva, outros estão silenciosamente acumulando pedaços de negócios, renda e ativos que crescem devagar e não param de crescer. No longo prazo, quem foi constante vence quem foi brilhante por um curto período. O terceiro passo é aprender a lidar com a frustração do começo. Porque no início, parece que nada está acontecendo. Você investe e sua vida não muda. Seu padrão continua igual. Seu trabalho continua necessário. É aqui que quase todo mundo desiste, porque a mente quer recompensa rápida. Mas construir patrimônio é como plantar árvores. Nos primeiros anos, você só vê terra. Mas debaixo da superfície, as raízes estão crescendo. Quem arranca a planta toda semana para ver se está crescendo, mata o próprio futuro. Quem rega, espera e protege, um dia tem sombra, frutos e tranquilidade. Paciência não é só virtude, é estratégia financeira. Outro ponto fundamental é parar de medir seu sucesso comparando seu estilo de vida com o dos outros. Porque quem ostenta consumo muitas vezes está financiando aparência com dívida. E quem constrói patrimônio parece parado, até o dia em que não precisa mais correr. Liberdade financeira é silenciosa na construção e óbvia nos resultados. Você não precisa parecer rico, precisa se tornar financeiramente forte. Existe uma diferença enorme. O primeiro compra coisas, o segundo compra tempo. E tempo é o único ativo que não dá para recuperar depois. Também é importante entender que investir não é sobre emoção. Mercado sobe, mercado cai. Notícia boa, notícia ruim. Euforia, pânico. Se você reagir a cada movimento, você se transforma em passageiro do próprio dinheiro. Quem constrói patrimônio aprende a agir com lógica quando a maioria age com emoção. Quando está tudo subindo, mantém disciplina. Quando está tudo caindo, mantém disciplina. Não é falta de sentimento, é excesso de visão de longo prazo. O investidor bem-sucedido não é o mais inteligente da sala, é o mais estável emocionalmente. Com o tempo, algo poderoso começa a acontecer. Seus investimentos começam a gerar renda. Pequena no começo, quase simbólica, mas ela cresce. E um dia você percebe que parte do seu mês já não depende mais do seu esforço direto. É aí que a liberdade começa a deixar de ser conceito e vira realidade. Você passa a trabalhar porque quer, não porque precisa desesperadamente. Suas decisões ficam mais calmas, seu medo diminui, sua visão se expande, porque agora você não está mais lutando para sobreviver, está construindo para viver melhor. Esse é o ponto que quase ninguém vê quando olha para alguém financeiramente bem. Eles veem o resultado.
Não veem os anos de escolhas silenciosas, disciplina invisível e paciência que ninguém aplaudiu. Riqueza de verdade é construída longe dos holofotes. Mas quando ela chega, ela compra exatamente o que todo mundo procura a vida inteira. Tempo para a família, tranquilidade para dormir, poder de escolha sobre sua própria vida. E tudo isso começa de um jeito simples. Não começa quando você ganha muito. Não começa quando tudo está perfeito. Começa quando você decide que não vai passar a vida inteira trabalhando só para pagar o mês atual. Começa quando você decide construir algo que continua crescendo, mesmo quando você não está olhando. E essa decisão pode ser tomada hoje.